Vamos lá, gente. Há algum tempo o canal ficou desativado por conta de compromissos que eu assumi que, infelizmente, inviabilizam manter um canal com rotina diária de análise e informações. Mas, de qualquer forma, hoje passando para fazer uma análise mesmo de um assunto que eu tenho sido muito questionado, tanto por torcedores nas minhas redes sociais, quanto por torcedores no estádio mesmo. Ontem eu estive no Kleber Andrade, no empate entre Rio Branco e Vila Velhense, e até mesmo uma forma de externar a minha opinião. Muitos torcedores perguntando o que eu penso do trabalho do Rodrigo César, o que eu penso do elenco, da disputa da Copa Espírito Santo e da queda do Rio Branco em relação ao Capixabão. Eu acho que primeiro é importante pontuar que a Copa Espírito Santo é um torneio secundário. É um torneio que não tem muito valor de fato para o Rio Branco. Rio Branco já conquistou os objetivos da temporada, é um time que tem um calendário mais do que recheado para o próximo ano, é um time que tem Brasileirão da Série D, Copa do Brasil, vai estar na Copa Verde, então tem um calendário mais do que pronto para a próxima temporada, além da disputa do Capixabão, e caso opte, eu duvido muito, mas também pode disputar até mesmo a Copa Espírito Santo no próximo ano. De qualquer forma, a gente sabe que o Rio Branco é um time de camisa, é um time que não entra em campeonato para disputar, pela história que tem, pelo recorte recente que tem tido. É um time que tem chegado às finais da Copa Espírito Santo, mesmo quando disputou com elencos bem modestos. E eu acho que é importante frisar o ponto principal: não tem um time ruim, não tem um time barato. Por mais que o Rio Branco entre sem o peso de ser campeão, o Branco hoje, eu arrisco dizer que está no top 2 elencos, olhando peça por peça, nome por nome, dessa disputa de Copa Espírito Santo. Até porque a base do time campeão está ali. Mas o que aconteceu para o Rio Branco parar de jogar bola? O que aconteceu com o time que conquistou o Capixabão? Eu acho que na minha, assim, vou deixar bem claro que é a minha opinião, é uma opinião pessoal, e eu não estou aqui para apontar culpados. Jamais vou desrespeitar um treinador, vou falar que o treinador é ruim ou errou. Eu acho que ele pode ter feito escolha errada, enfim. Eu vou deixar isso bem claro, que eu não vim aqui para atacar treinador nem dirigente, muito menos jogador. Eu acho que, na minha opinião, o Rio Branco, durante toda a temporada de 2024, ficou devendo apresentação. E aí eu digo apresentação é de ser um time daquilo que se imaginava. Você olha para o elenco lá do início do ano, você tinha o Carbonieri, que é um zagueiro com uma rodagem muito grande, tinha o Neguete, você tinha um meio-campo com o Aloísio, um jogador muito experiente, tinha o Chiesa, que por mais que chega numa reta final de carreira, mas é um jogador renomado, Maranhão, Edinho, enfim, você tem um elenco recheadíssimo, como é o caso que você tinha lá no início da temporada. E de fato eu acho que nunca se concretizou essa expectativa. O Rio Branco, ele era um elenco farto, um elenco recheado de estrelas, mas com exceção talvez a partida contra a Desportiva, eu não me lembro de uma grande apresentação do Rio Branco, um time que sobrou, um time que você via uma organização extrema. Acho que é um time que entregou o que precisava ser entregue. Não é o que se esperava, mas sim o que precisava ser entregue. Rio Branco venceu os jogos, foi campeão. Ponto. Alguns jogos que venceu até com requintes de crueldade. Por exemplo, e nem venceu nesse caso, né? O Rio Branco classificou contra o Nova Venécia no jogo de volta, podendo ter perdido a classificação aos 42 minutos. Se o Lohan não perde aquele gol, o Rio Branco teria tomado um 2-0 do Nova Venécia, poderia ter sido eliminado. Rio Branco teve dificuldades contra o Porto na semifinal, e aí é mais coerente, era um elenco mais próximo, apesar de que havia, sim, uma disparidade. Mas o Rio Branco teve uma sorte, entre boas aspas, no segundo tempo a gente não ter tido um jogo de futebol, né? Porque o campo do Kleber Andrade estava ensopado, alagado. Na final sofreu muito contra o Rio Branco de Venda Nova, que era um elenco muito mais modesto em termos de folha salarial, em termos de ambições dentro do campeonato, porque o Rio Branco de Venda Nova lá no início não escondia para ninguém. O objetivo era não cair. Então, vamos deixar isso bem claro: o Rio Branco ficou devendo, está devendo ainda em 2024, uma grande apresentação. Com exceção, talvez, aquele jogo contra a Desportiva, que eu acho que foi muito mais o acaso, elementos de um clássico. Você olha e vê uma Desportiva que sente muito rápido o golpe, né? Toma 2 gols ali muito cedo e acaba tomando o terceiro e o quarto, mas enfim, o Rio Branco fica devendo em apresentação. E aí a pergunta que se faz é: até que ponto é culpa do elenco? Até que ponto
a culpa é do treinador e até que ponto o problema está na montagem do grupo. Eu acho que é um peso um pouco dividido. Eu acho que falar que houve erro na montagem do grupo é um pouco equivocado. É um grupo que foi campeão do Capixabão Série A. Agora, os jogadores são os mesmos. O Rio Branco tem tido problemas e, ao meu ver, o problema na Copa Espírito Santo, pontualmente falando, é o meio de campo. O Rio Branco perdeu um pouco do poder de marcação que o Mariano, que deixou o elenco, oferecia. O Ferrugem, por mais que oscilou no início da temporada, era um jogador que também oferecia esse poder de marcação. O Anderson Paulista não tem tido bons momentos, não tem ido bem até o momento. O Clauber tem oscilado dentro dos jogos. O Dieguinho tem tido dificuldades também em repor uma posição que para mim não é a dele, não é um jogador para repor o Matheus Costa. E aí, por que eu tô falando de meio de campo? Eu cito o Matheus Costa, porque era um jogador que auxiliava muito na recomposição, então isso faz diferença na cobertura. O João Paulo, que tem jogado por aquele lado esquerdo, agora tem tido a recomposição com o Maranhão. Isso tem causado mais dificuldades. O lado direito, que o Dieguinho, em teoria, deveria recompor, tem sofrido muito, porque o Bruno não tem o mesmo poder de marcação do Potiguar, que também oscilava nesse ponto, mas enfim, é um Rio Branco que teve que mexer em algumas peças por conta da diminuição da folha, mas que tá devendo, gente, tá devendo, isso é fato. E aí, onde entra talvez o trabalho do treinador, né? O Rodrigo César tem sido muito questionado por alguns torcedores do Rio Branco, e eu jamais, como eu disse, vou criticar o Rodrigo, também vou tirar a razão do torcedor. O torcedor paga ingresso, é apaixonado, sente muito, e tem toda a razão do mundo para criticar quando não vê boas apresentações. O Rio Branco vem de uma apresentação muito fraca contra a equipe do Porto, por mais que aconteceu a questão da expulsão injusta, ao meu ver, do Jonathan, e vem de uma apresentação, com todo respeito, pífia contra o Vilavelense. E eu digo pífia porque o Rio Branco hoje é um clube estruturado, tem uma estrutura muito interessante. O Rio Branco tem um elenco muito farto e enfrentou um time que está se montando aos poucos e com todo o respeito do mundo ao Vilavelense, com jogadores que até algum tempo estavam disputando campeonatos amadores, entendeu? Então é muito complicado você não querer que o Rio Branco sobre numa partida como essa. Um jogador do Rio Branco, um jogador pontual, e eu não vou falar qual que é, mas um jogador do Rio Branco ganha praticamente um terço da folha do Vilavelense. Isso, com certeza, gera uma cobrança maior para um lado. E aí, falando especificamente do Rodrigo, eu acho que o Rodrigo vai ter que repensar algumas ideias de jogo, porque não tem funcionado o esquema atual, o time tem sofrido muito nas transições do adversário, principalmente em contra-ataque. O Rio Branco tem ficado exposto. O time não tem aproveitado as oportunidades que tem criado e também as substituições. O Rodrigo tem apostado em alguns nomes, não tem tirado alguns, tem mantido uns. Eu acho que o Rio Branco vai ter que repensar essa caminhada, porque, como eu disse, por mais que o Rio Branco não tenha peso de ser campeão, o Rio Branco tem que entrar nos campeonatos para ser campeão. E não só pela camisa, não só pela história, mas sim porque tem um elenco caro, é uma nova era, então o torcedor espera muito. O Rio Branco tem a responsabilidade de, por mais que já está garantido no ano que vem, mas tem que fechar esse 2024 de uma forma positiva, para criar um cenário positivo para 2025, que sim, vai ser um ano de muita pressão. Então, eu acho que isso tudo tem que ser avaliado. Isso tudo tem que ser colocado na ponta do lápis. O Rodrigo vai ter que olhar o que não tem funcionado e promover mudanças. Por outro lado, a diretoria vai ter que olhar, olha, aquele atleta ali, será que ele rendeu no Capixabão pelo contexto? Porque na Copa Espírito Santo ele não está entregando em resultado. Será que esse mesmo cara tem um potencial de render numa Série D de Campeonato Brasileiro? Ah, mas o grupo do CR e do Real Noroeste está fácil esse ano. Eu acho que o cenário para 2025 vai ser bem diferente, tá? Avaliando pelas equipes que já estão classificadas, o cenário promete ser bem diferente. Então acho que o Rio Branco tem que, olha, ok, muito obrigado, foram campeões, mas a gente tem que reavaliar esse cenário pensando em voos maiores. E eu acho que isso tudo passa por avaliações. O Rodrigo precisa entregar mais, alguns atletas precisam entregar mais, e eu vou deixar uma ressalva aqui, um parênteses muito grande. O que o Edinho tem jogado de bola, alguns não têm jogado, alguns jogadores muito mais jovens que o Edinho não têm entregado fisicamente o que o Edinho está entregando. Então isso tudo tem que ser avaliado, ponderado. E por fim,
deixar a ressalva para o torcedor também. Assim como o Rio Branco não era o melhor time do mundo quando foi campeão, o Rio Branco não é o pior time do mundo por ter tropeçado contra o Vilavelense, por ter tropeçado numa partida anterior, por ter perdido outra. Eu acho que não é cenário de terra arrasada também. Acho que é um cenário, opa, avaliações precisam ser feitas e, é claro, o torcedor tem que entender que é um momento também que o clube vai oscilar na temporada. Chegou a SAF, montou um elenco, montou dinheiro, enfim, tem dinheiro, poder de investimento, mas também não é sinônimo de que tudo vai dar certo. Acho que os passos têm que ser feitos, avaliações têm que ser muito bem feitas, principalmente em termos de funções primordiais, eu digo isso, montagem de elenco, quem vai conduzir esse elenco, quem faz essa avaliação, isso tudo tem que ser feito e, é claro, com calma, eu acho que sim, esse time do Rio Branco ainda vai entregar resultados, tá? Nessa Copa Espírito Santo. Um abraço, gente. Vou tentar ser mais presente aqui com algumas análises pontuais do futebol capixaba no geral. Hoje calhou de ser do Rio Branco, porque eu estive no Kleber Andrade ontem e é um assunto que muitos torcedores têm me perguntado e me questionado, principalmente, o Rodrigo é capaz de conduzir esse time na Série D? Eu acho que sim, o Rodrigo é um treinador que tem mostrado, tem feito um bom trabalho no geral no Espírito Santo, mas agora, mais do que nunca, precisa se provar, porque chegar ao topo, né, e o Rodrigo já sabe disso, quem sou eu para falar isso, mas chegar ao topo, às vezes, é muito mais fácil do que se manter lá, e o desafio para o Rio Branco é se manter no topo. Um abraço.